Sim, sim. Meu nome é Edmar Silva, sou psicoterapeuta, biblioterapeuta, coordeno grupos mediúnicos desde 2010, já quase 15, 16 anos, grupos de mediúnicos em Portugal, em Lisboa. Quinzenalmente, de 2 vezes por mês, nós temos a média de 30 pessoas a 40 pessoas que participam das nossas reuniões mediúnicas. E o nome do grupo chama REM e DOM. REM, que é Reunião de Educação Mediúnica, que é para aquelas pessoas que querem perceber o que é mediunidade, Uhum, desmistificar esse conceito, né, sobre mediunidade, espiritualidade, e uhum. também perceber até onde vai a barreira, né, da nossa imaginação, do nosso crédulo, né, e também do nosso, que muitas pessoas acham que são malucos quando se fala de mediunidade. Hum, Depois temos também um outro grupo que chama DOM, que é DOM, que é Desenvolvimento e Orientação Mediúnica. Esse grupo já é um grupo mais antigo, que é um grupo fechado, que nós temos por objetivo de auxiliar as pessoas que trabalham a psicografia, a psicofonia, trabalha aqui o hum. contato com a espiritualidade, né? Ou seja, mesmo para trabalhar essa conexão com o eu divino e mais o principal aqui com essas, como eu brinco muito, a sintonizar as nossas antenas paranoicas. Então, esse grupo tem por Sintonizar. esse objetivo. Ok, ok. É, Tá. eu sou administrador da Casa do Amparo. A Casa do Amparo está organizando, neste momento, um evento chamado Mar da Consciência. O Mar da Consciência tem é um movimento de autorreflexão sobre tudo. Dia 14 de junho, vamos fazer esse evento em Lisboa, no Hotel Fênix, e são divididos em 4 painéis. Isso, então, dia 14 de junho, temos, e o Mar da Consciência vai ter vários palestrantes, não é? E, Pena. e nós convidamos aqui para o senhor também para falar um bocadinho dessa nossa conversa, que nós vamos colocar um tema aqui muito aberto, né, para falar sobre o que no Mar da Consciência, um dos painéis que é sobre desenvolvimento pessoal, o segundo painel é sobre mediunidade, o terceiro painel é a expansão da consciência e o último painel é sobre espiritualidade. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, né, para quem não conhece o Dr. Mário Simões, né, Ok. como está aqui essa live também vai estar no Brasil com o pessoal lá do Mar da Consciência. O Dr. Uhum. Mário Simões é psiquiatra, né, professor jubilado da Universidade, da Faculdade de Medicina de Lisboa. Para além de ser psiquiatra, é psicoterapeuta, é investigador, né, da área da consciência, né, e graduado na área da hipnose clínica, como nós já falamos aqui agora há pouco. Doutor Mário Simões, será que poderia nos dizer para algumas pessoas que não sabem o que é, qual é o benefício do trabalho da hipnose clínica? Fico muito grato por este convite. Muito obrigado, Edmar, pela sua apresentação. Eu acho que me deu bastantes elogios que possivelmente eu nem mereço. Mas bom, vamos então iniciar esta conversa muito simpática. A hipnose clínica, na verdade, tem uma história por trás. Eu poderia dizer que, numa definição muito simples e diria fácil de entender, a hipnose clínica é um estado de sonolência. Sonolência. E então é como se eu pudesse dizer que todos nós, todos os dias, nos hipnotizamos quando estamos a entrar no sono ou quando estamos a sair dele. É aquele estado de sonolência onde ouvimos ainda uma conversa, a TV que está ligada, um pequeno barulho na cozinha, mas já estamos a ter imagens na nossa mente e, portanto, é uma hipnose que nós, peço desculpa, fazemos todos os dias, pelo menos 3 minutos, 5 minutos. Portanto, um estado de sonolência explicado de modo muito simples. Depois, a hipnose, exatamente, por isso foi usada já nos tempos gregos, nos tempos egípcios, que eram tempos onde se utilizava o sono, lá está de novo, como técnica terapêutica. As pessoas vinham e contavam as suas maleitas, vamos dizer assim, aos sacerdotes, e eles, naquela fase em que estavam a entrar no sono ou a sair dele, diziam, davam as sugestões, como nós hoje damos, para curar a sua dor, o seu mal-estar, etc. Portanto, a história da hipnose vem de há muitos anos, e já agora uma brincadeira, diz-se até que
Deus teria usado a hipnose para criar Eva. E, portanto, no sono diz, dorme, dorme. Então, tira-lhe uma costela para criar Eva. Isto é uma piada que se costuma contar nos cursos de hipnose. E, portanto, depois a coisa foi sendo mais ou menos esquecida, até que, digamos, houve um médico austríaco chamado Mesmer, que começou de novo a estudar este tipo de situação e começou a dizer que havia um magnetismo animal. Claro que não há magnetismo animal e ele foi posto a ridículo por uma comissão, na altura, constituída, imagine, por um médico que inventou a guilhotina. O guilhotin era a Academia de Ciências que estava assim e pô-lo a ridículo, e ele perdeu todo esse poder que tinha e essa influência, mas ficou uma homenagem a ele. E hoje, quando se lê um artigo sobre hipnose, ou que se diz que uma pessoa ficou hipnotizada, diz mesmerized em inglês, portanto a mesmerização passou a ser uma homenagem a este médico. E depois a hipnose continuou a desenvolver-se, deixou aquela regra de dedo espetado, sujo, dorme, dorme, agora vais fazer isso. Não, acabou e ficou com Milton Erickson, uma hipnose moderna, muito brincalhona, em que o paciente é nosso coterapeuta. E esta é a nossa hipnose moderna e que se utiliza então para praticamente tudo dentro da medicina, classicamente desde a psicoterapia para fobias, para situações difíceis de tratar, ansiedade, insónias, dor crónica, o parto feliz, etc. Tem umas indicações tremendas e, ultimamente, nos últimos anos, eu e outras pessoas temos usado a hipnose clínica como um meio de indução de estados ampliados de consciência. E aí vão surgir, de certo, alguns fenómenos paranormais, por exemplo, que as pessoas com características mediúnicas conhecem muito bem. Portanto, enquanto nessas pessoas surge algo espontaneamente pela sua constituição, pelo seu treino, nós também poderemos criar situações mediúnicas através da hipnose para outros estados mais ampliados de consciência, como experiências de quase morte, por exemplo, seria uma delas, regressão a supostas vidas passadas, viagens para um futuro que se antevê com clarividência. Portanto, a hipnose clínica, neste momento, tem um potencial incrível. Era isso. Pois você tocou num ponto aqui que é muito interessante. Quando nós olhamos para a hipnose clínica, né, pode-se considerar em 3 fases, né. A primeira, quando se falava só de hipnose pura, né, e Uhum, inclusive muitas pessoas ficaram um bocadinho assustadas quando se fala de hipnose, acha que, olha, todas as pessoas podem ser hipnotizadas e depois um vai: "Olha, uhum. agora pensa que é uma galinha e será uma galinha". Então ficou aquela hipnose de palco, né, muitas das vezes Exatamente. no na no no na mente fantasmagórica Uhum, nossa, começou a uhum, imaginar e muito medos, né, sobre isso aí. uhum, Depois, uhum, mais com o uhum, tempo de evolução, passou a olhar a hipnose como um aspecto mais terapêutico, né. uhum, E uhum, hoje, e com essa terceira fase, olha agora a hipnose de uma forma mais alargada, né, com a questão da espiritualidade, ou seja, afinal, exatamente. e a resposta, essa consciência nossa, o que fala através do corpo, né, pode viajar para além do tempo, né, no passado para poder buscar Uhum, uma causa, né, ou para uhum, o futuro também para poder reorganizar, o que que nós desejamos. uhum. Como o senhor olha para a hipnose, nesse aspecto dessa consciência que, por exemplo, que viaja para o passado para poder curar determinado aspecto, por exemplo, até mesmo a fobia, como o senhor disse agora há pouco, né. Muito bem. Resumiu muito bem o meu pensamento. Gostei de o ouvir repetir de modo muito mais claro e talvez sucinto. Então, hoje, a hipnose, como disse muito bem, é uma grande diferença que temos entre a hipnose de palco, que continua Uhum. a divertir e é o seu fim, é apenas para isso, só que as pessoas pensam que quando vão para a clínica, que lhes pode suceder o mesmo. Ora, não é verdade.
As pessoas que vão para o palco já são pré-selecionadas, muitas vezes pelo próprio artista, outras vezes predispõem-se já para ir para lá portanto, é uma autosseleção de facilitação de entrar nesse estado. Porque nós, numa média, seremos assim à volta de 70% a 80% das pessoas entram num estado de hipnose, diria, mediano. 10% rapidamente e 10% nunca entram. Portanto, é uma dificuldade com a qual nós praticamente já nascemos. Uns com facilidade, outros muito difícil, e a maioria, à volta de 70% a 80%, entra num estado, digamos, habitual. Quando vamos para a clínica, a pessoa vem e traz uma série de, digamos, umas certas dúvidas e que têm que ser esclarecidas, temos que fazer um teste de hipnotizabilidade e, sobretudo, tem que haver uma relação, porque a pessoa vai expor-se, tem que haver uma relação de confiança mútua, de entrega. E aí, para facilitar isso, o próprio terapeuta, e eu faço isso, deve entrar num leve estado modificado de consciência. Eu relaxo juntamente e entro com os pacientes nesse estado e construímos um campo terapêutico. E aí, curiosamente, e deve ter experiência disso, Edmar, quando estamos no mesmo campo terapêutico, a informação circula. E há pacientes que sabem coisas a meu respeito que eu nunca contei, porque estamos no campo terapêutico, e eu entro mais facilmente no campo deles, de tal forma que muitas vezes me dizem: é como se estivesse lá a ver aquilo que eu estava a viver. E eu, sim, é fácil, estamos num campo terapêutico. E aí a informação circula de modo paranormal. Portanto, esta Interessante. é a grande facilidade que poucas pessoas conhecem e que acreditem, já agora, porque falou na hipnose palco, ninguém, digamos, vai contra a sua vontade. Se eu sugerir algo que vai contra a sua ética, vamos dizer assim, as pessoas acordam rapidamente, recusam, às vezes com uma dor de cabeça. No palco, a coisa é brincalhona, nunca vai contra a ética de se despir em público, de utilizar palavras obscenas, não manda matar ninguém, portanto, fica tudo num registro brincalhão e as pessoas dizem, bom, há um observador escondido dentro de nós, e isso está descrito por alguns investigadores, que dizem, enquanto não estiveres em perigo, a brincadeira continua. E, portanto, é por isso Interessante. que as pessoas não tenham receio de fazer hipnose clínica, porque, para já, como disse, há tal relação de confiança, e se for qualquer ordem que vá contra a ética da pessoa, a pessoa acorda, recusa-se a ir mais para a frente, acorda. Ok, nessa parte que o senhor colocou mesmo, dessa ética, né, dessa questão que a pessoa dá abertura para ser hipnotizada, então eu tenho aqui uma questão que muitas das pessoas perguntam. Uns falam assim: "Ah, eu nunca fui hipnotizado, não consigo ser hipnotizado". E do contrário também outras pessoas têm essa facilidade. É E logo aí a minha fazer e pergunta já é, está. todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Sim, uns mais do que outros, mas há realmente um grupo de pessoas que é muito difícil. Muito difícil porque ou já nasceram com uma constituição, algo assim, portanto, nós sabemos hoje que as pessoas, digamos, mais facilmente hipnotizáveis, isso foi estudado até em termos de algumas regiões do cérebro, que mostram que há diferenças em espessura dessas regiões entre os mais hipnotizáveis e os menos hipnotizáveis, e depois também por causa da tal relação de confiança que se estabelece, e, portanto, todos são mais ou menos hipnotizáveis, mas mesmo aqueles que não são ou não estiveram num outro estado de consciência, só o imaginar, isto é importante o que eu vou dizer, só o imaginar algo que lhe é dito ou que a pessoa deixa vir como imaginação, naquele momento é real para o cérebro. O cérebro eh, quase não distingue aquilo que lhe é real e não real quando estamos num estado de relaxamento. É quase igual. Quase igual. Daí que mesmo quando a pessoa não entra num estado típico da hipnose clínica, só o estar a imaginar é terapêutico.
E, por exemplo, posso dizer-lhe que, sobretudo, que é uma área que de certo conhece, quando se falam, eu digo supostas vidas passadas, tenho que o dizer, porque não há uma prova através da hipnose, há outras provas, eventualmente, mas não da hipnose, que mesmo que as pessoas não acreditem que estiveram a viver uma suposta vida passada, mas que associam ao seu trauma, à dificuldade que trazem para ser tratada, resulta na mesma. Não é necessário acreditar. Portanto, a realidade, Interessante. quando se está num estado de imaginação em relaxamento, funciona também como o assunto que deve ser tratado, que deve ser trazido, que deve ser resolvido, com o qual se estabelece um acordo e um novo programa. Exato, essa consciência que o senhor está trazendo, a questão da hipnose, né, tem um aspecto aqui muito interessante que as pessoas, às vezes, fazem um fantasma enorme sobre a hipnose, e depois tem que poder desmistificar dessa linguagem que o senhor está dizendo agora, que, no fundo, todos nós, diariamente, somos hipnotizados por nós próprios, não é? Então, entre ser sugerido e essa autossugestão, né, desde o tomar banho, tá ali, lavar o corpo para pensar, como diz lá no Brasil, na morte da bezerra, né, já é Uhum. uma forma de estar sendo hipnotizado, é sair de si e ir para um campo, não é? O senhor está dizendo que é Sim. muito interessante, porque mostra que a hipnose, todos nós somos, se nós somos auto-hipnotizados, então, quando nós estamos sintonizados nesse campo, que o senhor colocou agora há pouco, é fácil abrir para esse campo, para essa viagem, né? Agora, a Uhum. viagem pode ir no tempo da marca até a gravidez, né, até um processo traumático, pode Uhum. também ir em outros momentos de viagem, de outras vidas, que nós vamos falar daqui a bocadinho, no campo mesmo, na Uhum. área da mediunidade. Ok. Eh, com relação ainda para uma última questão aqui da hipnose. Eh, hoje, em termos da hipnose clínica mesmo, hoje é muito mais aceitável do que uns 10, 20 anos atrás, certo? Sim, hoje é, sobretudo, eh, em alguns círculos, porque ainda existe muita resistência nos meios universitários para a hipnose. Eu tive sorte, fui, digamos, o diretor de um curso durante 22 anos, um curso de hipnose clínica na minha faculdade, mas que quando eu me vim embora, a coisa acabou. Portanto, não há assim pessoas que tenham um nível universitário que queiram levar por diante ou que a universidade aceite. Mesmo quando eu levei para outra cidade, foi o caso do Porto, tivemos lá 3 anos, 4, mas depois começou a haver assim alguma resistência também. É como se há ainda uma contaminação, mesmo no nível universitário, de que a hipnose tem algo de teatral, tem algo de palco, quando hoje, quando se sabe e estuda, há tratados sobre hipnose, há estudos, há revistas científicas. E já agora, em tom de piada, quando alguém fala comigo e diz assim: sabe, professor Mário Simões, eu sei pouco de hipnose, mas eu digo assim: para aí, quem sabe pouco de hipnose sou eu, o senhor não sabe nada. Portanto, isto é para dizer, porque as pessoas não leem, não estudam, mas têm a ideia que sabem algo de hipnose. Não sabem, não sabem. Sim, isso faz me lembrar muito, por exemplo, as pessoas que acham, no fundo também muitas delas têm aqui um receio ou medo, né, que acha que foi hipnotizado. "Olha, eu fui a rainha a Cleópatra", por exemplo, e depois Uhum. eu volto para a minha realidade e acho que não vou desconectar sobre isso. O doutor Mário Simões pode falar um bocadinho sobre essa questão, quando as pessoas vão para as suas vidas passadas, há algum perigo da pessoa não retornar? É interessante duas questões que colocou. Geralmente as pessoas que vêm fazer uma consulta e devo dizer-lhe que a hipnose é, digamos, o fim da linha, isto é importante o que eu estou a dizer. Já tentaram tudo, medicação, psicofármacos, psicanálise, outras terapias, etc. E sentiram que não houve uma resolução dos seus problemas e procuram a hipnose, portanto é o fim da linha. É o fim da linha porque uma sessão de hipnose dura 60 minutos, às vezes 90 minutos,
uma sessão só não chega para resolver o problema e fica caro. Portanto, é muito mais barato pagar uma caixa de comprimidos por 3 euros que dura para 2 meses, não é? Mas não resulta. Portanto, quando vem ter connosco, vem, na verdade, com uma grande confiança e quase um desejo, portanto, há uma motivação muito forte. E aí, curiosamente, posso dizer-lhe, Edmar, Cleópatra, olha, são vidas miseráveis, com muito choro, muita angústia, muita raiva, muita pena. Talvez nos meus 30, 40 anos de prática clínica, terei tido 2 pessoas com alguma importância histórica, 2 pessoas. De resto, são vidas tristes, muito amarguradas, torturas, guerras, sei lá, traições. É realmente uma vida, eu diria, são muito raras. Como disse, tive 2 pessoas, talvez, historicamente conhecidas e que podemos seguir. Um, Se vão lá e depois têm medo que não voltam, voltam. Às vezes sucede, por exemplo, em workshops, sobretudo em que a pessoa se sente muito bem, e portanto não tem a ver com os casos que eu disse, por exemplo, numa experiência de quase morte, que eu posso induzir sob hipnose. Aliás, orientei uma tese de doutorado, como dizem no Brasil, sobre, digamos, a indução de experiências de quase morte sob hipnose, e, portanto, com excelentes resultados. Toda a gente, portanto, ia para lá, vivia a sua experiência de quase morte e 1 ou 2 pessoas não queria voltar porque se sentia muito bem. Era o amor incondicional, era a paz, a aceitação, e ficavam às vezes um pouquinho zangadas quando eu as trazia de volta, porque é sempre possível trazê-las, seja porque nós criamos uma expectativa de um futuro que a pessoa sente que ainda não preencheu, tem de completar a sua tarefa, tem a sua família, o seu filho ou a sua filha para cuidar, estamos todos à espera do seu aniversário. Eu, às vezes, até utilizava uma musiquinha que levava comigo para tocar o parabéns a você. E aquilo, outras vezes eu tinha que a chamar pelo seu nome diminutivo, o Marito, portanto seria o Marito. O Marito, estamos à sua espera. E quando isso não resultava, está a ver, há casos muito raros que não querem resultar porque se sentem muito bem. E aí eu posso utilizar aquilo que os anestesistas utilizam para trazer a pessoa mais rapidamente a seguir a uma cirurgia onde estiveram com uma anestesia profunda. Então, por exemplo, basta fazer pressão no ângulo aqui assim do maxilar, carregar com força, passa aí o nervo trigêmeo e dói. E as pessoas vêm porque têm dor. Portanto, é também uma técnica que os médicos utilizam para despertar as pessoas mais rapidamente. Portanto, vêm sempre, não tenham receio, vêm sempre. É isso, essa ida e volta, como o senhor acabou de falar agora há pouco aqui, a gente faz muito lembrar da questão do tempo, que o senhor falou agora há Uhum, pouco, a pessoa pode, ok, ir para o futuro, analisar questões do presente e para o passado também. uhum. Eh, Aí eu tenho uma pergunta que eu já ouvi o doutor Mário Simões falar em outras vezes, né, para uma definição do tempo que eu gostei muito. Então eu queria que se puder, falasse para o senhor o que que é o tempo? Como é que nós dimensionamos esse tempo no futuro, presente, passado? Como é que nós lidamos com isso? É uma abstração que nós temos para regular a nossa vida nesta dimensão. Estamos numa dimensão tridimensional, digamos, é a altura, o comprimento e a largura, e esta terceira dimensão começa, e já começou há bastante tempo, a admitir-se uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão é chamada espaço-tempo. E porquê que nós dizemos que esta quarta dimensão é espaço-tempo? É que se eu não tiver uma alteração no espaço, eu não tenho a noção que o tempo passou. Como, por exemplo, quando estou a dormir, deito mais 11 da noite, acordo às 7, 8 da manhã e não faço a mínima ideia.
quanto tempo passou, olho para o relógio, 4 horas, acordei cedo hoje, não, 7 horas, dormi 7 horas. Portanto, nós não temos a ideia de tempo quando estamos num outro estado de consciência. O sono é um estado modificado de consciência, mas fisiológico, e então quando é que eu digo que o tempo passou? Porque eu vejo que algo no espaço, neste caso, não no espaço à minha volta, mas no relógio, se alterou. Desde que haja uma alteração de espaço, eu fico com a noção de que o tempo se mudou. Eu costumo dar como exemplo, dei este agora do relógio, mas se eu entrar, por exemplo, numa sala vazia, com uma câmara fotográfica, fotografar às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, no mesmo local, se nada mudar, eu mostro as fotografias a alguém e digo assim: então, isto foi tudo tirado na mesma hora ou não? E a pessoa diz sim, porque o espaço não se alterou. Portanto, esta ideia de espaço, de tempo, nós temos-la porque o espaço se alterou. E o espaço é o espaço à minha volta, mas também na minha cara, a barba que eu não tinha aos 5 anos ou aos 6, a queda do cabelo, portanto, qualquer coisa que altere o espaço, não é? Essa dimensão, dá a noção que o tempo passou. Porque senão, se eu estiver num outro estado de consciência, e podemos então passar para a quinta dimensão, aí o espaço nem tempo se altera, é um permanente presente. E é isso que se pensa que se consegue acesso a essa quinta dimensão, por exemplo, através não só da meditação, uma indução de um outro estado de consciência, mas também através de psicadélicos, através da hipnose, seriam possibilidades de estar nessa quinta dimensão onde tudo o que está a suceder é um sentimento de que estamos ao mesmo tempo a conectar com o problema que eu levei para a consulta, com outro que faz ressoar com o meu passado, mas também me estou a projetar para o meu futuro. Aí estou num permanente presente. É uma quinta dimensão. Sim, falar de quinta dimensão, nós temos, fala-se dos autores espirituais, né, que quando eles se apresentam com determinadas formas, né, do Uhum, corpo, muitos deles utiliza uma roupagem de uma vida passada ou de vidas remotas mesmo, e uhum, outras utilizam até mesmo na presente, na última encarnação que teve. Por uhum, exemplo, as pessoas que recentemente desencarnadas, às vezes aparece mais jovem, ou às vezes parece mais velhos, uhum, e fica com aquela sensação de parece que é eterno, né, a presença que eles, e isso que o senhor colocou agora há pouco dessa quinta dimensão faz-me lembrar disso que, se a aparência não muda, então o tempo, de uma certa forma, pouco importa, né, importa é a isso. intensidade, o Uhum, sentimento que vive, né. uhum, Por outro uhum, lado, também faz lembrar da pessoa que, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, na casa do meu avô, a gente ia para lá, o tempo, eu não sabia, parecia que acordava ou assim que o sol nascia, depois até que o sol se punha de novo, aquilo para a gente era uma eternidade que nunca chegava à noite. aham, Então aham. faz bem lembrar sobre essa questão do tempo, né, ou seja, talvez é a quantidade de exercício de consciência que nós temos, né, que nós conseguimos perceber essa alteração do tempo. É aquilo que disse E também agora, Edmar, é interessante porque quando estamos nessa dimensão, as personagens que nós podemos contactar, seja sob a forma de ancestrais, seja de mestres, eles apresentam-se quase sempre quando são, digamos, de dimensão mais humana, mais jovens, curiosamente. eh, e outra coisa que eu tenho reparado, que as pessoas contam, é como se não vissem bem os pés. É só, quer dizer, há uma figura dos pés para cima. E outra coisa que eu tenho também reparado nestas sessões, muitas vezes nós estamos nesse outro mundo, é que os mestres ou essas pessoas se apresentam de um modo como poderíamos mais captá-los, sem ficarmos chocados, vêm mais de acordo uhum, com a nossa capacidade de percepção. Estou a lembrar-me de
uma senhora que tem muita difusão também no Brasil, de quem sou muito amiga, que tem programas de autoajuda com milhares de pessoas. Uma vez veio falar comigo e dizia-me que tinha tido umas conversas com Jesus. E há bons livros que ela escreveu, exatamente com essas conversas com Jesus. E eu, no final da consulta, com a minha experiência, eu disse-lhe assim: bom, é Jesus, tal e qual nós temos a nossa imaginação do que é Jesus, com as gravuras, mas olha que vai haver um tempo em que isso já não vai ser assim. Não me diga, então, enfim, não, é uma energia, vai ser possivelmente uma luz, uma presença. E passado uns anos foi isso que sucedeu. Portanto, quando a pessoa já está mais, digamos, habituada e a perceber que este mundo, digamos, para além desta terceira dimensão, é mais energético. Portanto, já não é necessário apresentar-se muito próximo desta terceira. Portanto, já estamos num outro mundo. No máximo poderemos ser um glóbulo de luz, por exemplo, maior ou menor, mas será uma luz. É o que eu tenho visto da minha experiência clínica. Eu estou a falar de experiência clínica, porque eu próprio, posso dizer isso sem qualquer problema, nunca tive qualquer experiência pessoal, por qualquer motivo, mesmo tendo feito com colegas sessões semelhantes a estas que estamos a falar, nunca tive, nem com psicadélicos. Portanto, é como se calhar por qualquer motivo, olha, não preciso, é como se eu soubesse de outro modo. Pronto. E acaba vai pelo o trabalho que o senhor fez tanto na área de investigação, né, tem que estar muito consciente para poder ali receber as informações dos outros também. Não, Uhum, uhum. aliás, ao mesmo tempo que receber, quase que meio orientar e colocar a pessoa: "Ok, Exato, então vamos exato, diferenciar o que que é real e o exato. que que não é". Uhum, E uhum, essa questão da luz também e sobre o tempo, também faz me lembrar das pessoas que têm, aquela experiência quase morta, né, volta às vezes voltam de lá com determinadas informações e a primeira coisa que a pessoa diz é a sensação que ela teve lá é anos e anos e anos, recebeu uma série de informação, vários processos da vida dela, e no entanto, quando ela acorda, parece que passou-se 1 minuto ou 2 e fica abismada com como que ela recebeu essa quantidade de informação, sendo que quando acorda ficou apenas alguns minutos ou alguma hora fora de si, né. uhum, uhum. Mostra É que a verdade. realidade do tempo está a realidade do tempo é diferente, né, essa nossa realidade que nós temos hoje do físico e essa energia espiritual, como o senhor acabou de falar agora há pouco, né. Uhum, é verdade isso que acabou de dizer. Eu muitas vezes, quando acaba uma sessão, eu pergunto: então, quanto tempo acha que passou? 15 minutos. Estivemos uma hora, uma hora falando, e a pessoa. Esta é, digamos, uma distorção do tempo. Outras vezes a pessoa fica com a ideia, mesmo passado pouco tempo, da quantidade de informação que obteve e ela própria não tinha ideia de que tinha um manancial de informação sobre, por exemplo, aquela questão que trouxe, uma situação que não está a resolver em casa, no seu trabalho, uma dificuldade de falar em público, uma fobia, e vê que nos primeiros minutos, quando digo simplesmente, quando está sob hipnose, vá para uma situação que tem a ver com o assunto da sessão. E não digo que vá para o passado ou que vá para o futuro, não digo nada. Vá para uma situação. Então, tenho pessoas que automaticamente regridem, sei lá, até à sua infância, mas outras pessoas vão diretamente para uma situação noutro espaço, noutro continente, noutro tempo. Mudam eventualmente o seu género e passam de homem para mulher, de mulher para homem, passam a ser criança. E isto, portanto, entramos então no tal registro das supostas vidas passadas que terão que ser confirmadas por outros meios, não é? Quando a pessoa regressa com aquela informação. Mas também já tive situações onde eu digo, vá para uma situação que tem a ver com o que traz hoje. Estou a lembrar de uma colega minha
que tinha a ideia de que tinham doenças sempre, doenças esquisitas, incuráveis. Imagino uma médica pensar isso, e era o problema que a trouxe à minha consulta. E eu digo, vá para uma situação que tem a ver... E ela foi para algo que eu, na altura, eu considerei que era o futuro. O futuro. Em, em, digamos, em Interessante. naves espaciais fantásticas, onde ela fazia investigação e tinha aparelhos para ver, digamos, a composição do sangue, o Megatron, como ela dizia, e eu pensei, e a certa altura ela própria me coloca nessa situação, e eu digo, então, eu estou no futuro com ela. Imagina estas coisas todas, nós temos que ter uma certa calma para aceitar isso, e o que é certo é que ela resolveu, entre aspas, a situação no futuro e que trouxe o conhecimento para o presente e ficou bem. Eu hoje, isto agora é já um acrescento a este episódio, eu hoje quando leio que possivelmente já houve outras civilizações neste planeta há 5.000 anos, dos quais nós não temos história, mas ficaram construções fantásticas, etc., possivelmente ela não esteve no futuro, mas num passado, talvez há mais de 20.000 anos, 30.000 anos. Eu hoje já aceitaria. Querem ver que se calhar isto não foi futuro, mas também é possível ser feito. Uh, e ela teria estado numa situação de um passado muito antigo, do qual não há memória, mas acerca do futuro é também possível. Nós induzimos saudades de futuros positivos. Isto é, eu posso ter saudade de um passado que eu gostei imenso, não é? E regresso lá, na minha memória, através de uma fotografia ou outra coisa, mas eu também posso criar viagens para o futuro, progressões, de acordo com o que a pessoa quer, seja porque vai ter uma criança e quer um parto feliz, seja porque vai ter um exame e, portanto, vamos retirar a ansiedade do exame, ou mesmo algo mais para a frente, de anos muito para a frente, de realização de um trabalho, de uma tarefa, de um ideal, e nós criamos então futuros positivos, dos quais criamos também uma certa saudade e uma vontade de procurar sinais de que se aproxima esse futuro e que nós chamamos que a pessoa fica a funcionar em feed forward e já não em feedback. Portanto, anda, olha aquilo, é um sinal que estou no caminho certo. Uma sincronicidade, por exemplo, que já não é bem coincidência. Coincidência surge e não tem muito a ver com o que está no nosso pensamento naquela altura. A sincronicidade é algo que me anda a ocupar o espírito e vejo algo que corresponde àquilo que me ocupava o espírito. É mais que coincidência. Nada parece fazer ali de causalidade entre uma coisa e outra, mas há um sentido. E isso é o que Carl Jung chamou sincronicidade. Interessante essa sincronicidade, por exemplo, e fez-me lembrar também que, por exemplo, quando se alguém vai para o futuro ou vai para o passado, e mais uma vez dentro daquilo que o senhor disse sobre o tempo, né, que é o tempo, nós só notamos como estamos conscientes dele, Uhum, então, ou seja, ele deixa de existir no passado e no futuro, ele é sempre presente, né. Eu lembro, por exemplo, uma criança quando, sonha que quer ser veterinária, ou e o uhum, desejo dela é tão intenso, ela já se vê no futuro a fazer, a cuidar de animais, outros uhum, que uhum. sonham da palestra, Exato, e depois quando ele for percebendo ao longo do tempo, quando chega na fase adulta, ele realizou exatamente aquilo que sonhava, aquilo que pensava, né. exatamente. Uhum. Era como É se fosse verdade. para o futuro ter essa informação, adaptou essa, ou seja, entrou nesse plano de sincronicidade que o senhor disse muito bem, né, Exato. que Uhum. fugiu do tempo, né. É. Bom, agora tem uma outra questão que é interessante que o senhor falou, que faz me lembrar muito, ok, se nós temos esse poder, né, de ir para o passado, presente e para o futuro, Uhum. onde é que fica a consciência disso tudo? O que que é consciência? Como que ela viaja, navega por esse tempo todo? Essa é uma questão bastante interessante e ainda hoje todos nós sabemos o que é consciência, mas quando se tenta definir é muito difícil, muito difícil.
eu poderia dizer que a consciência é algo que nasce connosco, mas que ela vem, de certo modo, ainda difícil de termos acesso. Nascemos já com consciência de muita coisa, mas não temos acesso. Nós não nascemos uma tábua rasa, sem nenhuma informação. Nascemos do mesmo modo, mas não nascemos iguais. Não só pela genética, e isso são muitos dados, digamos, de pele, de cabelo, etc., aparência, mas nascemos com muita informação. E consciência é de certeza informação. E essa consciência que já nasce connosco, ainda incipiente, à medida que vamos desenvolvendo o nosso cérebro, o nosso corpo, vamos tendo acesso, que ela era assim, vamos tendo acesso a algo mais amplo da consciência, a informação, mais informação. E quando entramos em fase adulta, temos ainda mais informação, não só daquilo que se passa à nossa volta, como dos mitos, vamos dizer, da história, dos mitos daquela família. Vamos tendo acesso, quando alteramos a consciência, a algo ainda que tem a ver connosco e até diria situações históricas de informação. Portanto, é como se a consciência fosse um mundo de informação que, à medida que vamos desenvolvendo o nosso aparelho neurológico, vamos tendo acesso a campos maiores e maiores dela. A consciência não é, portanto, um produto do cérebro, não é? Ela está presente aqui, num estado incipiente, e tem a mesma, eu diria, a mesma estrutura que tem a consciência fora de nós, a consciência, digamos, cósmica. E é esse bocadinho que nós temos dentro de nós que podemos expandir, e à medida que vamos expandindo, vamos entrando em camadas maiores, onde vamos captar a consciência do todo. A consciência do todo, a consciência, eu diria quase de Deus, poderíamos dizer assim, sendo Deus o todo, todo informação. E daí que numa definição mais simples, consciência é a totalidade da minha vida psíquica neste momento, mas que inclui o meu passado, que inclui o meu presente, que inclui o meu futuro, que inclui os meus pensamentos, que inclui a realidade que eu observo, que inclui os meus sonhos, que inclui até algo para além daquilo que é tangível, que eu toco, mas que tenho acesso quando entro noutros estados de consciência. Portanto, a consciência é a totalidade da minha vida, eu diria psíquica, mas também orgânica, mental, etc. É a totalidade de informação. Interessante. O senhor me fez, não sei se eu posso, acho que posso falar disso, né, nas reuniões mediúnicas, e o senhor me fez lembrar, ou seja, que a consciência, se é um conjunto de informação, Uhum, e ela pode não estar no estado físico, né, ou seja, a uhum, consciência não é o meu corpo, né, uhum, é o eu, né. Lembro que em algumas, passividade, alguns desencarnados aparecem e se questiona muito, fala assim: "No entanto, eu sei que o meu corpo já não eu já morri, meu corpo já foi uhum, enterrado, há X tempo, no entanto, não consigo entender como que eu consigo ainda pensar, como que o meu cérebro, como eu consigo mais do que isso, como eu consigo sentir com tanta intensidade e faz-me levar fora da barreira do tempo e vivenciar esse corpo novamente. E outros que olham para eles próprios e não conseguem ver mesmo o próprio corpo, mas sim a mente poluída não, a mente cheia e de movimentos, com vários pensamentos, e a grande questão onde é que fica aqui a consciência, como é que ele está consciente do outro lado, e o mais importante, estando consciente do outro lado, sabendo que viveu num tempo nosso encarnado, no uhum. aspecto físico. É exatamente por esse tipo de questões que coloca e, portanto, ao qual nós temos acesso nessas práticas, que temos que rever o conhecimento que a ciência atual tem sobre o que é a consciência. Eu já defini que consciência é informação, que a consciência não depende do cérebro.
talvez a tomada de consciência nesta dimensão, dependa do cérebro, mas só nesta dimensão, e então eu poderia dizer que a consciência tem algo que é difícil eu dizer, para já que não depende do cérebro, sem dúvida, que é suscetível de viajar no espaço-tempo, e eu costumo dizer na brincadeira que se eu tivesse que mudar a frase de Descartes que diz eu penso, logo existo, e talvez desse resposta às suas perguntas, a minha conclusão era eu penso, e diria assim, vírgula, algo pensa em mim. A consciência pensa em mim. Portanto, e é essa consciência que pensa em mim, portanto, que esse algo que permanece para além do corpo físico. Apenas utiliza o corpo físico para tomar consciência da tridimensionalidade. Portanto, isto seria talvez uma maneira de conseguir integrar isso que acabou de dizer com aquilo que eu penso acerca do assunto. É interessante o exemplo que o senhor deu aqui, faz lembrar que a mente, o cérebro, pode-se dizer mais o cérebro, né, o corpo, é quase que fosse um veículo de comunicação da consciência, não é? De manifestação da consciência. Olha, posso dizer em termos cibernéticos, digamos, é o sistema operativo. Portanto, é o sistema operativo de um computador. Consciência, tudo aquilo que você consegue trabalhar, mas o sistema operativo para se manifestar, para clicar nas teclas, precisa do cérebro. É apenas isso que eu diria. Portanto, o cérebro é um sistema operativo. Já existe por aí, a gente, como eu venho de uma crença muito espiritualista e com exemplos mediúnicos já desde meus 5 anos de idade, convivência e visões e participação de grupos mediúnicos, e então já passaram centenas, para não dizer milhares, de consciências, que aí a gente fala assim, Uhum, algumas pessoas: "Ah, é um espírito", é aquilo que você quiser entender. As pessoas dizem: "Ah, é uhum, um desencarnado, é um meu tio, é o meu parente, é um santo", vai de acordo com a crença de cada um. uhum, uhum, Mas o que é fato, é essa consciência divina, essa consciência cósmica, como o senhor colocou agora há pouco, né, que no fundo nós uhum. somos, essa consciência nossa é uma partícula do Deus, né, É do isso. Deus Uhum, coletivo, né. Às vezes nós brincamos muito nas palestras que a palavra é Deus, ainda bem que é em português, tirar a letra D e a letra S fica o eu, né, que nós estamos inseridos, né, nesse universo cósmico, faz-me lembrar que essa consciência viaja por N tempos, por N corpos, daí uhum, nas uhum, terapias, regressivas que consegue ver, ok, então essa consciência viveu no século tal, no ano uhum, tal, no uhum, dia uhum, tal, e hoje está vivendo aqui, e ainda está vivendo fora do corpo físico, e outro tempo que muitas das vezes a gente nem consegue ainda dimensionar, o que se fala muito no futuro, por exemplo, os aparelhos transcomunicacionais que vai a consciências comunicarem através desses aparelhos. uhum, Então, de uma vez, vai uma forma de adaptar fora do cérebro, né, por exemplo. uhum. É curioso que tudo isto se pode juntar, quer dizer, há outros modos, de certeza, que os aparelhos é uma maneira de talvez ser mais fácil quando estamos nesta terceira dimensão, quando não estamos num estado ampliado de consciência, se, digamos, uma outra consciência que está noutro estado de consciência não tridimensional, será mais fácil contactar nós através desta transcomunicação, não é? E seria assim, porque quando estamos num outro estado de consciência, por exemplo, um estado mediúnico, a pessoa pode então contactar sem ter necessidade de utilização de aparelhagem. Portanto, isso que disse, acho que sim, que eu estou de acordo. E até quando nós pensamos que num alargamento desta sensação do que é, ou melhor, a sensação desta tentativa de definir o que é espiritualidade, para além de que é algo vivido diretamente, não necessita, portanto, de um oficiante, não necessita de um local específico para orar ou para estar em contato com a natureza, eu diria que eh, para que a consciência seja mais total, e se eu sou uma partícula dessa, é como se eu faço falta ao universo, não sou uma peça sobressalente, não posso ser substituído
porque é através de mim que o todo vai ter mais informação, através desta conversa, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, das coisas que fui fazendo na vida. É como se eu faço falta até chegar ao tempo de agora já acabou. É como se eu não posso falhar essa tentativa de aumentar a informação do todo. E por isso eu estou cá. Talvez é um dos motivos, há vários, mas esse é aumentar a informação do todo, expandir, expandir, expandir ainda mais. Todos então fazemos falta aqui para o todo. Estamos a engrenagem, né, essa peça, desse todo é como fosse o puzzle, né, desse Uhum, universo, então estamos com exatamente essa pontinha, né. O senhor uhum, falou agora há uhum, pouco também da questão do estado ampliado, né, o estado alterado da consciência. O uhum, senhor pode nos uhum. dizer aqui qual é a diferença, o que que talvez pode ser o termo mais correto, pode dizer, quando nós falamos do estado alterado ou estado ampliado da consciência? Uhum, ok. A palavra estado alterado veio assim nos anos 70, mais ou menos, quando as pessoas começaram a consumir muito cannabis, haxixe, maconha, marijuana, tudo nomes semelhantes para falar numa substância que é o tetraído cannabinol, THC. E as pessoas aí fumavam bastante e ficavam alteradas, porque perdiam um pouco uma visão clara, ficavam um pouco confusas, não conseguiam pronunciar bem, baralhavam as suas ideias, então disse isto é um altered state of consciousness. Depois começou a perceber-se que, na verdade, era possível, não consumindo tanto, outro tipo até de psicadélicos, vamos dizer como a ayahuasca, como a psilocibina, em doses mais baixas, as pessoas modificavam, não ficavam perturbadas, confusas, desorientadas, o pensamento era claro. Então estamos em estados modificados, já não são alterados. E depois começou a pensar-se que, se é verdade, que talvez pessoas utilizando isto mais continuadamente, praticando disciplinas espirituais como a meditação, etc., começaram a ter acesso, por exemplo, até, como disse há pouco, em experiências de quase morte espontâneas, porque estavam a passar por uma situação que as levava a isso, tinham uma experiência muito organizada, completamente sábia, quase, de ver o que se passava à sua volta, de ter acesso a outro tipo de conhecimentos quando vão no túnel e têm presenças de pessoas que lhe dão outro tipo de conhecimentos, conhecem o que é essa luz do amor incondicional e de então já não é só modificado, é ampliado. Portanto, quando chegamos a estes estados de uma experiência lúcida, muito bem organizada e que enriquece, dizemos, é um estado ampliado de consciência. Os outros Ok. continuam a existir, mas este aqui é um upgrade de todos os outros. Faz sentido, né, na evolução da história, né, se era antes precisavas de alterar, para hoje nós Uhum. expandirmos, né, como se fosse, aí Exatamente. eu vou brincar mais uma vez, né, a antena paranoica, então nós aumentamos a potencialidade dela para alcançar Uhum. outras dimensões, né. Uhum, uhum, uhum. Ou seja, quanto maior consciência nós tivemos se nós tivermos dessas dimensões, mais nós podemos trazer essa questão do estado ampliado da consciência. Eu posso dizer que esse Exatamente. termo mais ou menos pode ser adaptado a isso? Eu diria hoje mesmo que, aliás, eu prefaciei um livro que saiu há cerca de um ano, com muito sucesso, que se chama O Livro do Despertar, o Despertar, Estados Ampliados de Consciência. Portanto, hoje poderíamos dizer que existem esses meios, se forem orientados por alguém que conheça como lidar com esse tipo de situações e, portanto, as pessoas estão cada vez mais a fazer experiências e a aprender mindfulness, buscar experiências com ayahuasca, com psilocibina, aí eu só diria com cuidado, vejam com quem estão a fazer, quem é as pessoas que os levam nessa viagem, se estão com pessoas de confiança também, e nem toda a gente pode fazer esse tipo de caminho, de experiências, porque pessoas que tiveram alguma perturbação mental
este tipo de psicodélicos pode desencadear um novo episódio de doença psiquiátrica. De resto, com estes cuidados, com alguma dieta, até antes de fazer a experiência, eu acho que é um modo de conhecimento, de expansão da sua consciência, que pode trazer conhecimentos fantásticos para a vida das pessoas. Ok, muito interessante esse tema, e esse tema também faz me lembrar agora um pouco dos estados, né, da consciência nossa, quando nós estamos a dormir, quando nós estamos a viajar por aí, desses sonhos lúcidos que o senhor acabou de falar agora há pouco, né. Uhum. O que que o senhor diria para nós sobre o que que é o sonho? Essa capacidade de nós de viajar ou não para esses mundos paralelos? O que que nós podemos definir ou melhor dentro da área da psiquiatria, por que que nós sonhamos? Por que nós sonhamos? Boa pergunta. Hum, eu penso que é uma necessidade já com pessoas biológicas. As crianças sonham 14 horas, muitas vezes, estão a dormir esse tempo e sonham muito mais, e à medida que vamos progredindo na idade, vamos sonhando menos. Portanto, até alguns animais que nós conhecemos, todos sonham. Todos sonham, uns poucos, outros mais. Sei lá, vemos um gatinho a dormir e que tem uns certos gestos, um cão, portanto, o sonho, portanto, é como se fosse uma necessidade. E talvez quando se começou a tentar perceber porque é que se sonhava, portanto, é um outro estado de consciência fisiológico, como o sonho, os outros foram modificados, induzidos. O sonho, portanto, tem várias funções. E talvez aquela pessoa que mais contemporaneamente trouxe para a ribalta uma das funções do sonho foi Freud, não é? Freud dizia os sonhos é para realizarmos sonhos insatisfeitos. Por exemplo, algo que eu gostava que tinha, sei lá, ter uma viagem, de ter aquela pessoa que eu gosto e ficar com ela. Então eu realizo em sonho aquilo que não tinha na realidade. É uma primeira explicação. Mas depois isso não chegou e outras pessoas trouxeram outras ideias, como por exemplo Hobson, que disse: não, os sonhos são uma espécie de treino para aquilo que se vai passar. Portanto, eu realizo primeiro em sonho, faço digamos, um treino em sonho daquilo que se vai passar amanhã numa entrevista, numa conferência, etc. Mas depois começaram também a ver que haveria, se calhar, ainda mais outras funções do sonho. Quer dizer, o sonho aparece assim, passado 1 hora e meia de ciclo de sono, como se fosse necessário para depois dizer assim, depois de sonhar, continuas um outro ciclo. Portanto, é um guardião do sono também. O sono, portanto, permite que venha sonho a seguir. Depois começaram a ver, até se nós privarmos os animais ou uma pessoa, que é realmente uma das torturas políticas que muitas vezes fazem, é a privação do sono, mas o sono inclui também o sonho, não é? Como disse, de hora e meia em meia, vamos sonhando. E, portanto, se privarmos os animais e as pessoas do sono e do sonho, adoecem rapidamente, apanham uma pequena infecção e morrem porque não houve estimulação das nossas defesas. Portanto, o sono e o sonho também, é necessário para aumentar as nossas defesas no dia a dia, de um ponto de vista, portanto, imunológico. Um, e possivelmente haverá ainda outras funções do sonho, para além destas que eu disse, eventualmente, há pouco falou delas, o sonho lúcido. O sonho lúcido é quando eu sei que estou a sonhar. Eu sei que estou a sonhar. Quer dizer, não é uma coisa do passado. Hoje sonhei. Não. Neste momento eu estou a sonhar e posso controlar o meu sonho. Eu posso ir onde quiser, basta ter um desejo. Posso voar, posso ir visitar uma pessoa longe. Portanto, o sonho é também para a obtenção de conhecimentos. E aí, às vezes, sonhos, outra função, são sonhos proféticos como nós conhecemos da Bíblia, não é? Portanto, aquele sonho sobre as vacas gordas e as vacas magras, mas também sonhos, digamos, pré-cognitivos. Eu comprei um bilhete para ir naquele avião, mas eu sonhei que o avião ia cair. Já não vou. E o avião caiu. Há casos desses também, portanto, sonhos de pré-cognição. Portanto, os sonhos têm muitas funções, como já viu, e nós temos sempre de ver
pelo conteúdo, e aí começamos com a interpretação dos sonhos, que é algo tipicamente feito pela psicanálise, mas que todos nós poderemos interpretá-lo de uma maneira pessoal. Acho que é bastante importante ser pessoal, em que nós, se pusermos partes do sonho a conversar entre elas, sei lá, por exemplo, eu entrei numa casa meio abandonada, eu vi que havia lá assim uns ruídos estranhos, depois eu vou avançando e caio por ali porque o chão caiu, e cá embaixo encontro um cão, e estes elementos eu ponho-os a conversar e digo assim: o que é que diria o cão a esta pessoa? Então, e esta pessoa o que é que responderia? E desse diálogo é aí que eu vou ter, digamos, as partes a contribuírem para uma narrativa que me vai trazer algum conhecimento. Isto seria aquilo que eu proponho hoje para fazer interpretação, em vez de ir ler livros esquisitos, de fazer psicanálise, que quase sempre tem umas conotações mais sexuais, porque, enfim, foi a influência de Freud. Aqueles que vão fazer uma interpretação mais junguiana vão ver mais o inconsciente coletivo, digamos, os mitos pessoais, os mitos, digamos, ligados à santidade, ao herói, ao rei. Portanto, cada escola tem a sua, eu diria, mas para aquela pessoa é melhor fazer assim, as partes do sonho que conversem entre si. É a minha proposta. Interessante, interessante que quando nós aprendemos a conversar, a dialogar conosco, né, com essas partes Uhum, dos sonhos, podemos entender também uma parte que é dialogar com nossas emoções. uhum, Dialogando com nossas emoções, podemos fazer esse estado de ampliado que o senhor disse agora há pouco da consciência, né, que é deixar a alma livre, que o nosso corpo muitas uhum, vezes aprisiona, né, dos uhum. conhecimentos que nós trazemos, das nossas crenças, dos nossos padrões, que impede realmente, ok, deixa eu pensar livre, assim como o sonho diz, né, que quanto mais confuso, significa que mais emocional está a nossa confusão também, né? É E é isso. interessante quando nós olhamos nessa perspectiva. Uhum, Tomate uhum, Simões, eu gostava aqui para finalizar, né, desse tempo, gostava de, se fosse possível aqui, sobre essa experiência de vida que o senhor tem, né, porque todos, assim, como se todo o seu trabalho na área da psiquiatria, na área eh, da hipnose clínica, nesse processo da investigação, é, agora tu falar comigo, tu falar é um médium, digamos assim, perguntando para um psiquiatra, esteja né, à porque muitas vontade. pessoas dizem o seguinte: "Ok, onde é que vai até onde vai a mediunidade e até onde vai a loucura ou o desvaneio dentro da nossa mente?" Porque na mediunidade passa que, por exemplo, eu tenho mania de falar, aliás, algumas pessoas até me chamam de bipolar ou esquizofrênico, porque os médios normalmente têm alteração de humor constantemente, Uhum, né, uhum. absorve, né, as energias, absorve determinados pensamentos de encarnado, desencarnado, e, e o que nós dentro dos estudos na área da espiritualidade dizemos o seguinte: olha, os manicômios e os hospitais psiquiátricos estão cheios de médios, e principalmente médios falidos, aqueles que não conseguiram compreender o que é dele e o que é da mediunidade. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Como sabe, enfim, é um colega meu, portanto, Alexandre Almeida, que tem escrito sobre o tema e que se interessa também, por ele próprio é psiquiatra, mas vou dizer um pouco aquilo que eu acho acerca disso. Vamos dizer que um médio, hoje, um termo técnico que não tem qualquer conotação de doença, dizemos que é uma pessoa neurodivergente. Tem uma Ok, estrutura interessante. diferente das outras pessoas. É um neurodivergente, ponto. Ok. E depois vamos ver como é que ele está na vida. Na vida. E o médium que está na vida, fazendo a sua vida tal e qual como qualquer outra pessoa, digamos, sendo crítico, tendo sensibilidade, etc., eh, tendo autonomia, é capaz de gerir a sua vida sem estar dependente, organizar a sua vida, sabendo que estes estados de consciência de mediunidade duram minutos ou horas.
não são uma atividade preponderante na sua vida do dia a dia. Isto são, digamos, conceitos que eu diria para dizer que essa pessoa não tem uma doença mental. Portanto, estes 3 ou 4 aspectos, eu diria, é um neurodivergente que tem uma facilidade em entrar noutros estados de consciência, mas tem autonomia na sua vida, cuida da sua vida, organiza a sua vida, dura minutos ou horas este estado, é praticamente quase sempre induzido, permite isso, portanto, não surge espontaneamente a qualquer momento, portanto, não é doença mental. Portanto, é uma outra maneira de captar a realidade. Se essas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos seriam todas consideradas nesta definição, talvez não, porque há realmente situações em que, por aquilo que eu disse há pouco, portanto, estes critérios não se mantiveram, mas mesmo assim poderíamos tentar ver, há alguém ali que ainda tenha características mediúnicas e que se forem educadas, controladas, se ele sabe quando é que pode entrar nesses estados, que organiza a sua vida. Sim, algumas pessoas, eu não diria a totalidade das pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos poderiam ter alta e consideradas como médiums, porque há realmente doenças de causa orgânica que se manifestam como mediunidade também. Portanto, Uhum. doenças graves, psicóticas, por exemplo, estou a recordar-me de algumas pessoas que praticaram meditação e nada havia ali assim de doença, mas praticaram meditação em doses industriais, vamos dizer assim, sem qualquer cuidado. E estou a recordar-me de uma paciente que, a certa altura, portanto, tinha alterações da sua visão, ouvia uma voz, via que os objetos parece que tinham saído daquele local, e eu simplesmente pensei, mas esta pessoa foi sempre assim, olha, pratica alguma disciplina espiritual? Não, mas há alguma coisa ligada a isso. Sim, ouço muito canto religioso, o canto-chão, aquele cântico com 5 notas, mas até muito tempo, sim, são todas, 5, 6 horas estou a passar a ferro, ando a passear pela casa, isso, olha, deixa de fazer isso e isso desaparece. E desapareceu. Portanto, há algumas situações, até mais graves, de doenças mentais, por intoxicações, por exemplo, por um tumor do crânio, por alterações que, por terem tomado psicóticos, portanto alucinogénios, há realmente um conjunto de algumas patologias que têm a ver com o nosso corpo e que, digamos, o acontecer mental doentio, patológico, que põe de parte aquilo tudo que eu disse antes da autonomia, pode também desencadear situações de tipo mediúnico, vamos dizer assim, e que desaparecem se nós também as curarmos. Portanto, eu não diria toda a gente, mas muita gente, possivelmente, se tivesse a chance de ser ouvido de outro modo, poderia estar fora, ter alta desses hospitais. Interessante esse ponto de vista, né, que o senhor colocou, abre um bocadinho a nossa mente para perceber que é olhar a realidade, esse mundo, né, nessa dimensão que nós vivemos, né, outras informações que traz de outras dimensões, eh, eu tenho mania de dizer que a partir do momento quando nós trazemos uma informação que não está nesse tempo, e mais tarde acontece, né, significa então que a pessoa não entrou num processo aqui, só num processo de doença mental, e Hum, realmente há essa diferença, né, por exemplo, nós sabemos, da mesma forma que uma criança consegue lembrar das suas vidas passadas e dar detalhes de onde uhum, viveu, e ela nunca teve acesso a essa informação, nem uhum, como nós sabemos na história tem muitos esses exemplos, né, então nós uhum, podemos dizer que essa alma transita fora do uhum, tempo, comunica-se com outras e, no entanto, uhum, quando há essa comunicação de almas para almas, então rompe que nessa barreira das doenças mentais também, né, podemos talvez dizer por aí, né. uhum. Sim, não seria doença mental, por aquilo tudo que eu disse antes, não é? Portanto, não é um estado dominante na vida do dia a dia, a pessoa tem autonomia, organiza a sua vida e
raramente essas situações são, digamos, espontâneas, mas e duram minutos ou horas. Não é uma forma dominante na vida, porque se vive sempre nessa vida, não é adequado, não é adaptativo a esta dimensão. E aí, por exemplo, só pegando neste exemplo, pessoas que fazem uma experiência com psicadélicos, e que muitas vezes aquilo era suposto durar 6 horas, mas devido ao seu metabolismo interno fica mais tempo, 7, 8, 9, 10, 11, 11 horas, e a pessoa ainda não consegue, digamos, raciocinar, foi para a cerimónia, mas ainda não consegue conduzir. Ok, vamos aguardar mais um tempo, até às 24 horas, antes de dizer que é uma doença, que temos que levá-la a uma urgência, e desaparece até às 24 horas, eu digo, está bem, pronto, olha, sabemos que aquela pessoa é mais sensível e, portanto, fica noutro estado ainda durante bastante tempo. Se durar mais de 24 horas, eu diria, é melhor levar a pessoa a uma urgência, quanto mais não seja, para parar aquele episódio e depois ver Sim. o que é que vai passar a seguir. Este é um conselho que eu lembro que participei em algumas reuniões com pessoas que tratavam exatamente de cerimónias com psicadélicos, e eu tive que dizer isso, não esperem mais de 24 horas, não é? Portanto, porque às vezes a pessoa fica perdida muito mais tempo. Não, quanto mais não seja, levem-na a uma urgência para parar o episódio. E depois vamos ver. Depois vamos ver. Sim, aí ainda bem que há medicamentos, há É. profissionais, né, que ajudam muito nesse processo, né, que a pessoa às vezes entrega com tanta Uhum, devoção e depois não consegue voltar para a realidade, uhum, né. Ainda uhum. bem, e às vezes até ajuda muito nesse processo para a pessoa que, ok, para perceber o que que é dela própria, o que que ela imagina, o que que às vezes Exatamente. tanto Uhum, anseia viver essa situação, não é, e passa uhum, até a uhum. fazer vive num processo de fuga com sua própria realidade. É, exatamente. É como se, poderemos dizer, e há pessoas que interpretam nesse sentido, que as pessoas que estão num processo de alienação, vá lá, de um delírio, e às vezes o delírio não é só persecutório de pessoas que me querem fazer mal, pode ser um delírio de grandeza, eu tenho uma missão, eu ouvi realmente uma voz a dizer-me que eu sou o novo iniciado, etc, etc. Portanto, vamos dizer que com este tipo de situação nós temos que realmente ter alguém com quem nós conversemos e veja se aquilo é realmente um tempo que ficou e depois se esgotou, se aquilo é realmente algo muito mais, eu diria, hum, muito mais, não digo importante, mas muito mais expansivo do que aquilo que era a realidade atual. Eu lembro, por exemplo, de grandes santos, e lá está, e muitos santos ouviram vozes, vão lembrar de São Francisco, o nome do Papa que agora faleceu, em que ele ouviu e foi um playboy, um guerreiro, e um dia está muito doente e lá consegue realmente sair da sua doença e andava a passear por Assisi, perto de uma ruína de uma igreja, e ouve a voz, vai e renova a minha igreja. Não, é psicótico. Não. Então, ouviu vozes, e muita gente tem deste tipo. Eu diria que uma pessoa que teve qualquer revelação desta, que pode parecer semelhante à psicose, é, na verdade, o que vai ser a suceder, o que vai ser a seguir o seu comportamento. Se o seu comportamento for realmente de algo de nobre, algo de diferente, que não for algo estimulante, algo que não traga nada de novo, e essa pessoa, então, aí eu digo, teve uma experiência mística, porque vem trazer algo de novo, continua a fazer a sua vida, talvez um pouco diferente daquela que fazia, mas organiza-se, organiza outros, cuida de si, da sua alimentação. Onde é que vai dormir de novo? Autonomia. Se não tem autonomia, eu diria, começou um Uhum. processo de doença. Ok, interessante. Nas nossas reuniões mediúnicas, é isso que nós falamos mesmo, ok. Nós temos por hábito que aceitamos as pessoas como elas estão e como elas são, Uhum, independente das crenças, partidos, seja o que for. Então, o que que nós falamos? Olha, venham, tenham a experiência, tenham a sua vivência,
e depois nós conseguimos, então, com o tempo e trabalhando essas questões para você perceber que muitas das pessoas, quando chegam nesse estado, nas reuniões mediúnicas, chega com a cabeça tão cheia que até uhum, confunde, começa a duvidar da sua própria uhum, personalidade. Então, uhum, nesse tempo, uhum, a gente vai percebendo, ok, o que que é do fórum físico, o que que é do fórum emocional, o que que é do uhum, fórum uhum. psicológico, para então nós chegarmos na questão da espiritualidade para a pessoa, ok, independente de como você está, você é uma alma, você é um espírito que está passando por experiência. Agora, o mais importante é trazer essa experiência no dia a dia, como o senhor acabou de colocar agora há pouco, e ter nessa dimensão que nós vivemos, ter essa autonomia, né, que o senhor falou que é muito importante, Exatamente. né? É. Portanto, em que a pessoa se organiza, organiza a sua vida, consegue conviver com as outras pessoas e, no entanto, mantém esse outro contacto, essa outra dimensão. Porque se não se organiza nesta dimensão, tem que ser cuidado, temos que Uhum. alimentá-lo, arranjar um local para ele. Não, então, essa eu diria seria um conceito que já não está a viver a realidade como ela deveríamos, digamos, tê-la ao mesmo tempo que a espiritualidade está presente. Se a pessoa perde a sua autonomia, então não é uma espiritualidade saudável, vamos dizer assim. Ó, por falar em espiritualidade saudável, até mesmo para terminar, o Mário Simões é uma pessoa muito estudada, tem muito conhecimento, principalmente naquilo que diz, dentro da área da psiquiatria, dentro da área da hipnose. E, no entanto, quando nós falamos com o Mário Simões, notamos sempre uma leveza, ele consegue pegar assuntos complexos e trazer numa simplicidade, mas com uma grandiosidade que chega ao coração das pessoas. Então, como que o Mário Simões vive essa espiritualidade? Olha, eu estava uma vez num congresso no Brasil, e, enfim, falava assim como estou falando com você, e estava uma colega minha, psiquiatra, que diz assim: Mário, você, você deve ter uma vida espiritual, de meditação, de pensamento, de jejum. eh, e eu disse: não, zero, nenhuma. E ela Ah, ficou assim, oh, Mário, não pode ser, não pode ser. E ela ficou assim, e passado umas horas diz assim, já sei, meu Deus, você tem uma vida espiritual quase 24 horas. E diga, que eu não sei, diga, veja a minha curiosidade e ingenuidade. Ela diz assim, pela maneira como você fala, pela maneira como está, quando expõe, quando estuda, quando você está focado, você está a viver, digamos, a coisa em si. Você e aquilo que está à sua volta é apenas um. E isso você está na espiritualidade constante. E eu disse: bom, talvez seja. E essa é a minha vida. Vivo a vida intensamente. Quer dizer, no pensamento, na emoção, na corporalidade. Vivo intensamente. E talvez isso seja uma via espiritual sem prática de nenhuma técnica ou digamos, direção. Eu posso dizer que tentei, já agora que fez a pergunta, tentei várias direções, desde primeiro com a meditação transcendental do Guru Maharishi Yogi, andei naquilo uns 6 meses, 10 meses com um mantra, etc. Não deu. Depois pratiquei Zazen, que também aprendi com um monge, com um jesuíta, não, Zazen, fui com um monge, Zazen, andei com aquilo, sentadinho no banco, tudo isso, também, 7 meses também, não, Deus, não é para mim, não é o meu caminho. Depois fui fazer exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, mais uns 7, 10 meses com aquilo, e digo, mas isto também não é para mim, também não é. Depois fui aprender mindfulness e digo assim, deixa eu ver, talvez esta aqui assim também. Aí pensei, a mindfulness ajuda para diminuir a ansiedade, para conseguir dormir melhor, mas no sentido de que para mim isto é uma perda de tempo estar aqui nisto, pá. Quer dizer, para mim o saber, o conhecer, o interessar-me, o tocar as coisas, o andar na natureza, olhar as nuvens, aspirar o ar, olhar para o sol de olhos fechados e tentar aspirar. Isto para mim, digamos, é um exercício espiritual, é estar na vida. E, portanto, olha,
não tenho nenhuma prática espiritual, mas se calhar Pois a minha vida é espiritualidade simples, que corre, talvez. Foi o que me disse a minha colega. é interessante, que é quando fala, de espiritualidade, as pessoas têm mania de ritualizar para chegar à Uhum, espiritualidade. Nós temos que fazer uhum. o contrário, né, viver a espiritualidade para não viver em ritos, né. E o Exatamente. caso Uhum, e o caso do senhor, como tem para quem conhece o trabalho do senhor, por exemplo, que está junto com a Marbrisa no uhum, projeto uhum. ativo, né, os agentes ativos da felicidade, agora os Felicidade. agentes ativos do amor, então isso Uhum. tudo pode simbolizar na sua vivência do dia a dia, né. E o que que o Mário Simões pode nos dizer nesses 2 conceitos, o agente ativo da felicidade e o agente ativo do amor? Olha, eu acho que essa segunda designação é mais correta, porque a felicidade são momentos. Nós tentamos prolongá-los, mas são momentos. Viver num estado de felicidade contínua, não creio que ninguém tenha vivido isso, a não ser que tenha induzido um estado ampliado de consciência e fique lá durante umas horas, porque depois tem que Uhum. regressar para cuidar de si, do seu corpo, da sua biologia. Agora, e depois começou a ser, digamos, criticada, que a felicidade é como se fosse quase uma ordem, tens que ser feliz. Não, 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 é assim, é o que é, aceitação, aceitação. Eh, e então fica melhor a designação agentes ativos do amor. E o amor não tem que ser aquele amor que nós pensamos, do eros, pode ser o amor AHP, o amor por todos os outros seres, já não falo só de humanos, até de animais, até de plantas, a natureza, mas que se quisermos começar num amor entre humanos, no seu grau mais razoável, eu diria assim, que acho ser solícito, ser grato. E aí é o princípio de tudo. Solicitude, quando alguém procura algo, posso ajudar? Só essa pergunta é o grau mais baixinho do amor. A solicitude seria, digamos, aquilo que eu diria que para recomendar, se quer começar a treinar a amorosidade, seria começar por aí. Um, a gratidão, um outro grau de amor. Quando alguém nos faz um bem, até no serviço, numa mesa de café, dizer obrigado, obrigado por ter trazido. Só esse agradecimento. E se dissermos mais, a maneira como está a falar comigo, eu gosto, um pequeno elogio, estamos a subir o grau de amorosidade. E depois isto pode subir por aí acima até chegar realmente ao amor divino, já no topo de gama, não é? Mas também pode ser vivido entre duas pessoas esse amor divino. Portanto, há graus de amor. Vamos começar por aí, agentes ativos do amor, e vamos começar por estes graus mais baixos e vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. É isso, olha, já estamos cá quase 1 hora e meia, para mim, quando eu É olhei, verdade, "Epa, já vou começar". E o que o senhor colocou agora há pouco mesmo, né, faz-me lembrar a gente aprender a ser gentil conosco próprio e Uhum, automaticamente ser gentil com aqueles que estão ao pé de nós, né. Então ser gen e faz-me lembrar isso mesmo quando o senhor falou do café ou o agradecimento, uhum, uhum, ajudar a outra pessoa, mas ajudar mesmo de convicção de alma, né. Eu uhum, acho muito uhum, interessante uhum. essa visão. Mário, olha, agradeço eu gostava de aprofundar em outros assuntos, né, de Vamos espiritualidade, com pouco para tempo outra altura. nós já conhecemos, já trocamos 2 dedos de conversa por telefone, falamos sobre de tudo e achamos eu consegui ter uma sintonia tão grande com Uhum, o seu uhum, espírito, com a sua alma, que é um espírito jovem e de alma aberta para falar sobre de tudo, independente dos credos. Eu uhum. agradeço mesmo essa participação. Vamos voltar a falar mais vezes e gostava, se quiser deixar dentro dessa linguagem do amor, já deixou aqui uma frase para nós, já deixou aqui uma mensagem. Se quiser aqui, eh, qual é o legado do Mário deixado aqui para nós? O que que você vai olhar assim: "Olha, eu já vivi 20 anos já, meus 20 anos de vida, né, e o que que fala assim: "Olha, o que que eu deixei e o que que eu gostaria de deixar?". Olha, que fosse recordado como uma pessoa que deixou algo que possa ser, digamos, um incentivo para sermos mais e melhor. Só isso. Que seja recordado assim.
Conheci o Mário Simões, ouvi ele falar e deixou-me alguma ideia que fez de mim uma pessoa melhor. Só isso. Olha, já posso dizer que por mim já deixou. Desde o momento que nós conversamos por várias vezes, por telefone, já coloca aqui uma inspiração nata, faz assim, não, vale a pena viver, vale a pena continuar, e vale a pena, que tu acabou de dizer agora, ser bom, né? Fala, ser honesto conosco próprios, né? Daquilo que nós sentimos, vivenciar isso. É isso. Olha, muito obrigado, espero ter uma próxima. Agora, depois nós vamos fazer a edição desse vídeo, vamos colocar ele na íntegra completa. Claro, claro. E aí, até a próxima, se Deus quiser. Eu até acho que talvez, vendo a duração deste vídeo, partir o vídeo em dois para que senão fica muito tempo uma pessoa vendo, ouvindo, seria talvez uma sugestão, dizer parte 1, parte 2, fica mais leve. Ok, a leveza aqui, o tempo que nós estamos aqui falar, que para mim passou tão rápido e tenho certeza que as pessoas que vão ouvir o senhor vai ouvir, nem vai sentir esse tempo passar. Mas sim, eu vou pedir para o nosso colega para ver se o que ele faz aqui do partir ou não, mas eu acho que ele vai querer também, não, vamos colocar na íntegra para não cortar nada. Então, muito bom. Muito obrigado por essa conversa. Foi para mim agradável falar mais uma vez, né? E lembro, com várias conversas que nós tivemos, por exemplo, no dia do apagão, que era a nossa live, né? E depois acabamos nós divertimos bastante, falamos do apagão de forma espontânea, né? É verdade, divertimos e tivemos outras explicações. Exato. A nível comportamental, nós falamos, ok, até talvez seria interessante nós falarmos numa live sobre isso, a questão dos comportamentos das pessoas sobre essas pandemias, sobre esses ataques químicos, sobre esse apagão, como é que nós comportamos e o que é que nós, em termos de espiritualidade, não estou dizendo nós, espíritos, né, mas o que que pode esperar, o que nós podemos esperar que vem por aí, como nós devemos estar, algo que o senhor falou agora há pouco do saber estar, né, o amar, em manifestação de amor, é saber estar. Talvez era interessante a gente dar um dia aqui falar sobre isso, sobre essa conversa que nós tivemos do apagão, que é interessante. Para mim foi muito rico. Só para terminar, eu neste sábado, portanto, anteontem, num curso que é um mestrado em Psicologia Positiva, tive de dar aulas ao curso e o tema principal era a resiliência. E eu dizia, lembram-se do apagão, não chega a ter um kit de sobrevivência, preciso ter um kit de resiliência. Então o treino dessas horas foi treinar a resiliência. Interessante. Olha, outra aprendizagem muito interessante. O que é que dá resiliência às pessoas? Falou assim, trabalhar a resiliência já foge aqui, já tentamos aqui escapar de uma coisa que há muito por aí, que é o medo, né? A doutrina no medo, né? Vamos ter isso, vamos ter isso, vamos preparar para isso. No fundo, a pessoa está alimentando o próprio medo, né? Isso foi o conselho do senhor, que a resiliência é o caminho. É um outro kit, temos que também ter esse kit, além do atum, além das baterias, dos rádios, etc., temos que ter um kit de resiliência. E isso treina-se também. Isso também é possível treinar. Olha, vai ser um prazer, de uma próxima vez, nós pudermos falar sobre isso, quero aprender sobre isso, sobre ser resiliente. E a espiritualidade entra no kit da resiliência. É isso mesmo. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado mesmo. Olha, vencemos o desafio do YouTube, né? Depois de tentativas aqui, deu certo. Muito obrigado. E até breve. Muito obrigado também, Edmar. Tudo bom para você. Tudo bom. Para você também. Muito obrigado. Obrigado.